Antes aqui da fala do pastor Antônio Adriano Silva e da pastora Samara Pinheiro, nós temos que informar aqui nos requerimentos, quando a gente começar a fazer a leitura dos requerimentos, a mesa diretora da Câmara Municipal de Quixadá solicitou que fosse manifestada uma moção de repúdio ao Supremo Tribunal Federal, o STF, pela arguição de descumprimento de preconceito fundamental, a ADPF 442, que debate a descriminalização da interrupção voluntária da gravidez, o aborto, nas primeiras 12 semanas de gestação. Então, essa nossa moção de repúdio ao STF, iremos já colocar em discussão e votação, mas já nessa mesma pauta, vamos ouvir aqui os pastores Antônio Adriano e a pastora Samara, para podermos entender mais um pouco também do tema. Então, com a palavra, pastor, o senhor pode iniciar a sua fala, pode usar a tribuna, por favor. Vamos abrir o tempo aqui de 10 minutos para o pastor Antônio Adriano Silva. Primeiramente, eu gostaria de saudar a todos, ao plenário, todos os vereadores presentes, ao presidente da Câmara, agradecer a Deus por essa oportunidade, e também uma pessoa especial, que é a irmã Marcela, que nos fez esse convite para estar aqui essa manhã, amém? Então, queremos, nessa manhã, poder dar uma parcela de contribuição para esse projeto que vem ao longo dos anos, épocas e épocas, sendo uma barreira para a igreja, para o povo cristão. E ao nosso posicionamento sobre esse assunto, eu não tenho muito tempo, mas eu vou citar aqui alguns argumentos, e peço a compreensão de todos, o plenário e também dos vereadores. Primeiro, é que nós temos base bíblica para não concordar. E quando nós falamos a questão do aborto, da vida, o 6º mandamento da palavra de Deus é: não matarás. Então, esse é um texto básico que todos devem conhecer, todos aqueles que são cristãos, até mesmo aqueles que não são cristãos. E nós vemos no Salmo 139, quando Deus ele fala, o salmista vai expressar e ele vai dizer que antes do homem, antes da criança ser gerado, Deus já estava visitando ainda no ventre. Ou seja, o Salmo 139, o salmista ele vai falar que a vida começa, o próprio Deus começa na concepção, ou seja, a vida começa ainda na concepção. Quando não ainda tem formato, já existe vida. Por quê? E aí nós vamos observarmos aqui, vou dar aqui bem rápido aqui, por conta do tempo, mas a gente já tem aqui umas imagens que a gente poderia até, alguma dúvida, o desenvolvimento da raça humana. E uma pessoa, ou seja, um feto, quando com 3 meses, ele já tem a capacidade de sentir, de sentimento, e de desenvolver, ou seja, ele já está numa fase de desenvolvimento. E se nós pegarmos aqui alguns estudos que nós temos aqui, algumas tabelas, por exemplo, nós temos um estudo aqui de 1 mês. Um feto com 1 mês, ele já tem o desenvolvimento do pré-natal. E aí nós observamos que ao longo dos primeiros meses, o crescimento é mais rápido do que em qualquer outra fase, durante a vida. E aí nós vamos observar que quando essa pessoa ela é gerada, ou seja, quando o feto é gerado,
ela já, automaticamente, a mãe, ela já começa uma conexão com aquela criança que está gerado. E, às vezes, as pessoas, ela pega como base a questão da saúde, né? Da saúde, a questão do estupro, né? E eles começam a querer o aborto. E eu pergunto hoje, essa manhã, apesar de não vai dar muito tempo, aqui seria uma meia hora para me explanar isso aqui direitinho, mas vou resumir aqui. Eu pergunto ao plenário, aos deputados, aliás, os vereadores, se a questão é saúde, por que nós vimos muitas praças, pessoas que não têm onde morar, dormem nas praças, convivem no meio de uma miséria, e nada se é feito, praticamente nada se é feito para dar melhoria para essas pessoas. E aqui eu queria expressar mais profundo ainda. Qualquer mãe que foi violentada, qualquer pessoa que foi violentada sexualmente, deixa a criança nascer, e depois que ela nascer, você entregue uma arma para ela tirar a vida do próprio filho. Ela não vai conseguir fazer isso, porque ela vai criar dentro dela o afeto. Porque a mulher, quando ela gera, uma coisa que as mulheres têm, que nós homens não temos, se chama algo muito mais precioso, porque ela tem a capacidade de gerar vida. E isso é um dom de Deus na vida das mulheres. Então, muitas vezes nós observamos que muitas pesquisas, muitos projetos para as pessoas poder engravidar, e às vezes ela não consegue. E tem pessoas que conseguem engravidar e mesmo assim elas abortam. Independente de qualquer coisa, nós cristãos dependemos, eu principalmente, dependemos a questão de não aborto, e sim a vida. Porque além de ser um conservador, podemos dizer que também biblicamente é uma vontade de Deus. Imagine cada um de nós estivesse aqui hoje, que estamos aqui hoje, se esse dia, esse debate sobre o aborto tivesse sido no tempo dos nossos avós, há 50 ou há 100 anos atrás, muitas que estão aqui hoje não estariam porque tinham sido abortadas, tinham sido tiradas da sua própria vida através desses decretos, leis que estão surgindo aí. Então, meu apelo hoje, e já quero resumir, é que nós vamos levantar a bandeira para não a morte, e sim a vida. Independente de qualquer coisa, sim a vida. E quero também pedir o apoio dos vereadores desta casa, presidente, que vamos lutar para que essas leis elas não cheguem aqui na nossa cidade. Amém? Então, eu não vou tomar tempo, mas eu tenho aqui pesquisas e documentos que falam das primeiras semanas de um feto até a sua fase de nascimento. Isso eu até tinha pedido para colocar ali, e não vai ser possível, mas está aqui, se os irmãos, os vereadores quiserem se procurar, nós temos aqui esses documentos em mão. E queremos dizer que nós, como cristãos, devemos dizer sim à vida e não à morte. Independente de qualquer fase, nós não concordamos com a morte, sim com a vida. Jesus Cristo, ele nos deu um maior exemplo. Deus, ele nos deu o maior exemplo. Ele disse, Deus amou, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu próprio Filho para perdoar os nossos pecados, para resgatar a humanidade. Então esse é o maior exemplo, vida sim e não a morte. Amém? Que Deus abençoe a todos, agradeço aqui essa oportunidade, essa parcela de contribuição. Quero aqui já agradecer ao pastor Adriano, à pastora Samara e a todos os presentes para esse dia,
Pastor, se o senhor tiver mais algo a acrescentar, se nós encerrarmos a participação do senhor, fiquem à vontade, mas desde já muito agradecido aos senhores. Quero cumprimentar novamente todo o plenário, o presidente, os vereadores, e parabenizar pelo esse debate, vendo que a gente observa aqui todas as palavras dos vereadores. Eu confesso que eu saio daqui feliz, alegre, meu coração, porque é uma das coisas que a gente mais fala em vida. E quando a gente fala é que a gente somos cristão, independente de evangélico ou católico, ou independente de você seja cristão, evangélico ou católico, que dá no mesmo, é o mesmo Deus, professamos a fé no único Deus, que é Pai e é Criador de todas as coisas, e sabemos que vamos sempre lutar pela vida, vamos sempre defender os nossos interesses, não pessoal, mas o interesse da causa da igreja, da causa do Evangelho, da causa cristã. Por quê? Porque isso é a palavra de Deus em primeiro lugar, o nosso Deus em primeiro lugar, e aí como nós cristãos que somos, devemos defender a nossa causa, a causa do Evangelho, a causa da vida, vida sim e não a morte, né? O vereador falou aqui, e ele citou um versículo da palavra de Deus. Ele disse que quem destrói a vida, ou seja, Deus ele dá a vida, Deus ele dá a vida, e o inimigo, que os irmãos já sabem quem é, ele só tem um objetivo, matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. E é nessa palavra que nós levantamos a nossa bandeira, a bandeira do cristianismo, a bandeira da vida e não a morte. Amém? Então, eu quero parabenizar todos os vereadores que assinaram, que apoiaram e estão dizendo não à morte e sim à vida. Amém? Então, eu quero já aqui, para quem não conhece, eu sou o pastor Adriano, da igreja há mais de 10 anos, 11 anos, dirijo uma igreja aqui em Quixadá, morava em Quixeramobim, vim para Quixadá, aqui já moro há 18 anos, e há 10 anos nós pastoreamos uma igreja, há 11 anos pastoreamos a igreja Assembleia de Deus Madureira, aqui na cidade de Quixadá, amém? Então esse aqui é o meu apoio, precisando, a igreja sempre vai estar de braços abertos, de portas abertas, para apoiar e abraçar a causa do Evangelho, que é o interesse de todos, amém? Então que Deus abençoe e ilumine cada dia mais e nos dê sabedoria a esses vereadores para estar sempre defendendo a vida. Então estão de parabéns, presidente Renê, né, o vereador Renê, é um amigo, pastor Naldo Cunha, um amigão do peito, e os demais aqui, a pastora Samara, quero parabenizar também ela, a irmã Marcela, uma pessoa do nosso coração, enfim, todos os vereadores que estão aqui, que Deus abençoe em nome de Jesus.